Olha só, a gente estava, inclusive, falando há pouco da manifestação do presidente americano Donald Trump em relação ao que ele chamou de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro pela justiça brasileira. E sobre isso, ministros do STF minimizaram as críticas do presidente americano. Quem tem os detalhes sobre essa avaliação feita pelos magistrados aqui da Suprema Corte Brasileira é a Janaína Camelo, chegando agora no 3 em 1 com mais detalhes sobre isso. Janaína, boa tarde, bem-vinda. Explica pra gente. Muito boa tarde, Kobayashi. Pois é, nenhum dos ministros se posicionou publicamente, né, com relação a esse assunto, até porque foi visto ali uma declaração meramente política e no entendimento ali da corte, nos bastidores, deveria haver uma resposta ali política também, né, rebatida politicamente, o que não caberia aos ministros da Suprema Corte. Então, eles não se posicionaram publicamente, deve ficar por isso mesmo, tanto que até o presidente Lula já respondeu a essa declaração de Donald Trump, isso ontem, né, dizendo que foi uma declaração ali que ele viu como inequívoca e irresponsável por parte de um chefe de executivo contra outro país, isso fazendo ameaças pelas redes sociais, né, dizendo inclusive que, pedindo ali a Donald Trump que não desse palpite no Brasil, mas apenas no país dele. Mas só relembrando aí casos anteriores com relação a Alexandre de Moraes e Estados Unidos, já houve uma vez em que Alexandre de Moraes, no plenário, ele se manifestou, isso foi, Kobayashi, relembrando, em fevereiro, quando começou ali um movimento de congressistas norte-americanos ali, aliados de Trump, que aprovaram um projeto impedindo ali, que poderia acabar impedindo a entrada de Alexandre de Moraes no país, ele chegou a se posicionar ali publicamente no plenário, disse que o Brasil deixou de ser colônia em 1822, defendendo a soberania brasileira. Mas, por coincidência, embora os ministros não tenham se posicionado publicamente, hoje saiu essa decisão do ministro Alexandre de Moraes prorrogando aí a investigação contra Eduardo Bolsonaro, né? Que é deputado federal licenciado, está nos Estados Unidos, ele está sendo investigado aí por alguns crimes e como obstrução de justiça, por exemplo, no caso da suposta tentativa de golpe de Estado, porque ele tem dito publicamente que está atuando nos Estados Unidos com aliados de Donald Trump para que o governo dos Estados Unidos, a Casa Branca, ele adote sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, alegando que o pai dele, Jair Bolsonaro, é um perseguido político. Então, vamos aguardar para ver se vai haver algum posicionamento, mas, por enquanto, no momento, deve se manter dessa maneira. Kobayashi. Perfeito. Janaína Camelo, daqui a pouco você volta com outras informações. Por aqui eu já quero chamar o Alan Gani e entender, Gani, como é que você vê essa reação dos ministros do Supremo Tribunal Federal tentando minimizar, abaixando aí a poeira em relação a essas críticas que chegaram do presidente americano. Olha só, o presidente americano ele está no direito dele de fazer críticas da mesma maneira que o atual presidente do Brasil, durante o processo eleitoral, se posicionou claramente a favor da Kamala Harris, inclusive dizendo que se o Trump ganhasse, seria a volta do fascismo nos Estados Unidos, que evidentemente é uma declaração absurda e que não faz o menor sentido. E o Trump ganhou. Da mesma maneira que o atual presidente do Brasil também presta solidariedade a Cristina Kirchner, dizendo ali que foi uma prisão injusta, esse julgamento injusto de corrupção. Então os presidentes acabam prestando esta solidariedade, acabam se posicionando em relação aos outros países, e é claro que aí a visão do Trump ela vai muito ao encontro de muitos juristas aqui no Brasil, Koba, que entendem que não houve de fato uma tentativa de golpe de Estado, mas houve uma cogitação de golpe de Estado, mas não uma tentativa em si. Portanto, a tentativa não é crime e ele estaria sendo julgado por uma tentativa que não existiu. É o posicionamento de muitos juristas aqui no Brasil. Ô Zé Maria Trindade, há também uma tendência, principalmente dessa composição da Suprema Corte, de proteger ali a instituição. A gente tem visto isso com constância, inclusive, nas manifestações de muitos dos ministros. Como é que você vê esse posicionamento aí que nos trouxe a Janaína? Pois eu devo dizer que as decisões, muito se fala do ministro Alexandre de Moraes, o Xandão e tal, mas não é ele sozinho, não. Ele tem, sim, apoio do Supremo em todas as decisões que ele toma. Ele não é bobo, ele consulta, conversa o grupo e ele tem o apoio do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho a menor dúvida.
O presidente já até publicamente falou sobre esse caso e considera risível, foi a palavra dessa história do Donald Trump falar que está acompanhando de perto e tal, e fazendo a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, de certa forma julgando e sentenciando e inocentando o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Que foi a publicação do Donald Trump, que assumiu ali uma posição de ministro da Suprema Corte, que estaria com o processo. Então, é essa a opinião. E a maioria apoia o ministro Alexandre de Moraes, 2 apenas discordam aqui e ali, 3, na verdade, discordam aqui e ali, mas nesse caso aí, a ideia passada pelo presidente da Corte é de que todos estão nesse mesmo sentido, até por um ato de sobrevivência, né? Esta ação não visa só o ministro Alexandre de Moraes, não. Tem outros ministros do Supremo que estão nessa lista, estão nesse caminho, né? E o governo, ele tem jogado muito junto ali do Supremo. Houve um momento em que o Palácio do Planalto discordava, divergia e agrediam-se Supremo e Palácio do Planalto. Agora é o Congresso que está ali meio que chocando com o Supremo Tribunal Federal. Então o governo assumiu. Na primeira vez houve um pedido, mas o governo achou por bem não comprar a briga imediatamente em termos de país, em termos de relações exteriores. Agora não. É o governo que está fazendo a defesa do Supremo e o Supremo preferiu se retrair ali nos seus muros e ficar apoiando o ministro, tecnicamente, mas publicamente nem dar resposta. Então, é uma situação complexa e eu tenho dúvidas sobre o resultado. Eu sou muito pragmático. Qual é o objetivo disso? Eu sempre pergunto, porque é assim que raciocinam os políticos, né? O que é que eu vou ganhar nisso? É o que eles pensam. Então, assim, dificilmente se ganha uma batalha dessas. Mas me disseram lá o seguinte, que nós não temos escolha, nós temos que enfrentar a onça. Aí vem aquela famosa frase, se você prende um gato dentro de um quarto, deixa uma janela para ele fugir. Senão ele vem para cima de você quando você abrir a porta.